boa noite. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede para estarmos juntos através deste culto. Quero deixar aqui o meu abraço para os membros da Igreja Batista da Esplanada e para todos aqueles que, mesmo não sendo membros de nossa igreja, têm nos acompanhado em nossos cultos dominicais e que mais uma vez estão nos assistindo nesta noite. Que o Senhor Deus possa derramar sobre a sua vida todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós e que nós continuemos entendendo que Ele está no controle de tudo e que nós podemos esperar nele, porque Ele no final nos dará a vitória. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida e sobre a vida de cada um de nós. Esta semana nós tivemos mais uma experiência triste. A mãe da irmã Teila, a dona Deise, veio a falecer e nós precisamos então colocar esta família diante de Deus, intercedendo para que o Senhor possa confortar cada coração. Vamos também colocar diante de Deus nossos motivos de gratidão. Deus tem nos acompanhado, Deus tem nos sustentado e Ele tem derramado sobre nós bênçãos incontáveis. De maneira especial, a bênção da vida, a oportunidade de estarmos vivos mais uma vez, de podermos estar aqui participando desse momento tão especial, é uma bênção de Deus. E então eu quero agradecer também pela vida dos aniversariantes da semana. Se você aniversariou durante esta semana, ou é um aniversariante de hoje, vamos nos colocar diante de Deus em gratidão, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Vamos orar então. Obrigado, Deus, pela alegria de poder mais uma vez estar aqui, aproveitando esta oportunidade para realizar este culto. Que Tu possas derramar a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Quero Te agradecer pela vida dos aniversariantes da semana. Quero louvar ao Senhor por ter concedido a cada um deles a oportunidade de viver mais um ano. Que Tu possas continuar dirigindo suas vidas, abençoando a sua jornada e dando a todos a oportunidade de serem instrumentos de bênçãos nas Tuas mãos. Queremos Te agradecer pelas bênçãos incontáveis que Tu tens derramado sobre a nossa igreja e sobre a vida de todos aqueles que esperam em Ti, que confiam em Ti. Que a Tua mão continue estendida, nos abençoando, nos sustentando e nos fazendo compreender o tamanho da Tua bondade. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado e por tudo o que tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez deixar aqui o nosso agradecimento a todos os irmãos e irmãs, membros da igreja, que têm tido o cuidado de entregar a sua contribuição, de entregar o seu dízimo, seja através de depósito bancário, seja através de transferência bancária, ou até mesmo entregando na secretaria da igreja. Que Deus continue derramando bênção sobre a sua vida, dando a você prosperidade e dando a você a oportunidade de continuar contribuindo para o sustento desta obra maravilhosa que Deus tem realizado através da igreja. Apesar de não termos os nossos cultos presenciais, a igreja não pode parar
e ela continua pronta para ser instrumento nas mãos de Deus e realizar os propósitos de Deus, e a sua contribuição é sempre necessária e muito bem-vinda. Que Deus continue abençoando e sustentando a vida de cada um. Vamos então nos colocar diante de Deus em atitude de louvor, cantando, para que o nome dele seja mais uma vez exaltado e para o enlevo dos nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para exaltar ao Deus, Criador de todas as coisas. Que você possa adorá-lo aí onde você estiver, exaltá-lo e bendizer o seu nome, porque ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando esse Deus que promete nos proteger, nos amparar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos louvá-lo em todo o tempo. É na dor, é na aflição, é quando o temporal chegar. Mas
mas também é quando a alegria vier e o consolo dele vier. O salmista diz: ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que você possa cantar essa canção nessa hora, confiando no Deus que é o seu socorro, que é o seu refúgio, é a sua rocha firme, é aquele que está sempre presente, mesmo em meio às dificuldades. Por isso nós louvamos e exaltamos o teu nome, Jesus. Sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem no temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ei, O mês de maio é o mês da família. E nós não podemos perder a oportunidade de colocar a família em foco, de orar pela família e também de refletir sobre os
propósito de Deus e o padrão que Deus tem estabelecido para a família que Ele mesmo instituiu aqui neste mundo. Então, hoje e nos próximos 2 domingos, eu estarei falando sobre a família, pregando sobre a família, e hoje eu quero falar sobre os fundamentos da família de acordo com os propósitos de Deus. E o texto que vou ler para a nossa reflexão hoje está em Gênesis capítulo 2, verso 18 e do verso 21 ao 24, que nos dizem assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão eles uma só carne. Que o Senhor nos abençoe e que Ele mesmo aplique a sua palavra em nossos corações. Quando se pensa em família, é fácil perceber que esta instituição do próprio Deus tem sido pressionada e tem sido ameaçada de todos os lados. E há alguns fatores que contribuem para o enfraquecimento da família, que ameaçam a família. Primeiro, a subestimação dos valores morais e a liberação sexual, que veio trazer uma série de transtornos para a família. Segundo, a ênfase no homossexualismo. Depois, a ênfase no feminismo, que tem muitas vezes propostas que estão fora do padrão de Deus para as nossas vidas. Além disso, o progresso da ciência no que se refere aos mecanismos da reprodução humana, isso trouxe uma revolução total, e hoje nós temos um novo padrão de família proposto por aí, e que tem sido muitas vezes seguido por muitos. Na mensagem de hoje, eu quero colocar em foco os princípios que Deus estabeleceu para nortear a família, e quero chamar a sua atenção para o fato de que a quebra destes princípios traz transtornos irreparáveis, e que a família que não se enquadra nos princípios estabelecidos por Deus, ela está fora dos propósitos de Deus e não vai realizar aquilo que o Senhor Deus estabeleceu como objetivo para ela. Então é preciso que nós entendamos, acima de tudo, que a família é uma ideia de Deus. O autor da família foi Deus. Então não podemos permitir que o humanismo venha a desvirtuar as características dessa instituição tão especial que o Senhor Deus colocou aqui neste mundo com propósitos especiais. Todos reconhecem que a família é a base da sociedade. A própria Constituição Federal, no capítulo ou no artigo 226, trata a família como base da sociedade. E então,
para que isso de fato aconteça, é preciso que a família esteja ajustada ao propósito que o Senhor Deus estabeleceu para ela. E por isso, com base nesse texto tão conhecido, eu quero destacar pelo menos 5 princípios estabelecidos pelo próprio Deus como padrão para que a família possa subsistir. Em primeiro lugar, nós encontramos nesse texto o princípio do companheirismo. Veja bem o que o texto diz: não é bom que o homem esteja só. Quando Deus fez essa declaração, Ele estava ressaltando o fato de que o ser humano não foi criado para viver na solidão. O homem não será feliz jamais sem a companhia do outro, tanto o homem quanto a mulher. Então, aqui está a ideia clara de que Deus estabeleceu a família como uma providência para suprir essa necessidade natural do ser humano que Ele havia criado de companhia. Então é bom que a família esteja sempre consciente desta verdade. Ela foi criada para cumprir esse propósito muito especial na experiência humana, que é o propósito do companheirismo. Tanto o homem quanto a mulher têm necessidade de relacionamentos. Deus nos criou exatamente assim. E então, é através da família que nós podemos suprir essa necessidade natural de relacionamentos. Há momentos em que você vai precisar de um apoio, há momentos em que você vai precisar de um abrigo, de uma referência, e aí entra a família como um ponto de harmonia, como um ponto de apoio, onde você vai se livrar da solidão e do isolamento. Então a família precisa ser um lugar de harmonia para que ali os relacionamentos possam ser saudáveis e possam contribuir para que a família atenda aos anseios de cada um dos seus membros. Companheirismo é um princípio que precisa estar presente no conceito de família. Em segundo lugar, esse texto nos fala do princípio da monogamia. Veja bem, versículo 18: eu lhe farei uma ajudadora. Observe aí o numeral, uma. Havia ali no jardim um homem, e Deus então decidiu criar para ele uma mulher, uma e somente uma. Deus entendeu que Adão não precisava de 2 Evas. Deus entendeu que Eva não precisava de 2 Adões. Adão precisava de uma companhia e Deus deu a ele esta companhia. Hoje, um dos problemas sérios nos relacionamentos familiares, nos casamentos, é o problema da infidelidade. No Brasil, a bigamia ou a poligamia são crimes, então ninguém pode oficialmente casar com mais de uma pessoa. Mas mesmo assim, nós percebemos que em muitas famílias, em muitos casamentos, está presente a infidelidade, a inclusão de mais uma pessoa, a revelia do propósito de Deus, que diz que o que Ele deseja é que o casamento seja constituído por um homem e uma mulher. E assim, a monogamia é o ponto alto. Às vezes, a gente percebe em programas de TV e em certos comentários que a monogamia é ridicularizada, vira até piada, mas isso
está fora daquilo que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Deus deseja que o casamento seja pautado pelo princípio da monogamia. Em terceiro lugar, nós encontramos nesse texto o princípio da correspondência. Olha o que está escrito aqui: eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Uma ajudadora que lhe seja adequada. Em algumas versões, nas versões mais antigas, a tradução era que lhe seja idônea. Na versão NVI, a tradução é que lhe corresponda. Essa é a melhor ideia para nós entendermos esse versículo. Deus está criando a mulher para ser adequada ao marido, ou de acordo com a tradução da linguagem de hoje, para ser a sua outra metade. Significa que a mulher foi criada de tal maneira que ela veio complementar, que ela veio para se encaixar naquilo que Deus já havia feito em relação ao homem. E então, a melhor ideia para entendermos esse versículo é a ideia da correspondência. Deus criou alguém para estar ao lado de Adão e que estivesse de tal maneira que correspondesse às suas expectativas, às suas necessidades. E o casamento, então, precisa ser vivenciado nessa perspectiva da correspondência. O marido correspondendo à esposa, a esposa correspondendo ao marido, os filhos correspondendo às expectativas dos pais e vice-versa. Ninguém se colocando à parte, ninguém inviabilizando o processo, todos com o propósito de buscar um alinhamento no relacionamento familiar. E é através dessa busca, é através do empenho em realizar esse princípio, que a família será sustentada, será vitoriosa. E nós então queremos chamar a sua atenção exatamente para esse fato, para que você, no seu relacionamento familiar, procure avaliar qual está sendo o nível da correspondência entre os membros da família, no sentido de que, através desta correspondência, a harmonia familiar seja preservada. Em quarto lugar, nós encontramos aqui nesse texto o princípio da heterossexualidade. Olha o que está escrito no verso 22. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher. Deus havia criado um homem, um ser masculino, Adão. Deus disse que não seria bom que o homem estivesse só. Então ele decidiu fazer uma companheira para Adão. Não foi um companheiro. O Senhor Deus poderia muito bem ter feito um companheiro, outro Adão. Mas na verdade, ele fez uma companheira, um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. A heterossexualidade é colocada na Bíblia como padrão para a família, não apenas aqui na instituição da família, mas em vários outros textos da Bíblia. A homossexualidade é condenada. Então, se você entende que a família
é uma instituição de Deus. Se você entende que a família se originou pela vontade de Deus, e se você entende que a família, por ser uma instituição de Deus, ela precisa seguir o padrão estabelecido por Deus, então você há de concordar que esse padrão está colocado aqui desde o começo. A heterossexualidade deve orientar a família no seu processo, na sua caminhada, e o que passar disso não é de Deus, é de procedência maligna. Então, vamos buscar e colocar em foco sempre aquilo que está de acordo com o padrão estabelecido por Deus. E, finalmente, nós encontramos nesse texto o princípio da permanência. Verso 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Podemos observar aqui de forma clara que Deus, ao instituir a família, Ele colocou o casamento como algo permanente, duradouro. Não há aqui nenhuma ideia de que o casamento possa ser algo descartável, algo passageiro. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O verbo unir aqui, usado nesse texto, tem o sentido de colar de forma definitiva. Então, essa é a ideia básica do casamento. Uma união definitiva, um compromisso incondicional e que precisa ser buscado e ser praticado de acordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu como padrão para as nossas vidas. É claro que não é algo fácil de se conseguir. Não é fácil viver com a mesma pessoa pelo resto da vida. É um desafio imenso, mas esse é o projeto de Deus. Quando Deus estabeleceu a família, o propósito dele é que o casamento fosse permanente e que você, como marido, possa ter essa consciência de que vai viver com a sua esposa pelo resto da sua vida e que a esposa possa ter o mesmo propósito. É claro que muitas vezes isso se torna inviável e muitas vezes eu já me deparei com situações em que o divórcio se tornou irreversível, não havia outra opção. É aquilo que a filosofia classifica como sendo o mal necessário. Mas esse não é o propósito de Deus. Esta é uma exceção. O próprio Jesus disse que o divórcio é uma exceção que Deus permitiu por causa da dureza dos corações. Então, o projeto de Deus é um casamento que dure para sempre. E então, diante de tudo isso, é fácil perceber que há um padrão muito claro que o Senhor Deus estabeleceu para nortear a família. E eu gostaria então de deixar com você esse desafio, para que você se proponha a buscar para a sua vida e para a sua família esse padrão de Deus. Você que ainda não constituiu família, você que ainda está pensando em se casar e que um dia terá uma família,
saiba que a família que Deus quer é esta família que está colocada aqui como padrão. Você que já é parte de uma família, eu gostaria de desafiar você a avaliar a sua família à luz daquilo que nós estamos vendo aqui nesse texto. E então, que a sua família esteja plenamente enquadrada nesse projeto de Deus. Que a sua família seja um lugar de companheirismo e que sempre haja a oportunidade de relacionamentos saudáveis que possam dar aos membros da família a chance de viverem uma experiência de crescimento em que um valoriza o outro e é ajudado pelo outro e tira proveito da experiência do outro. Que a sua família possa colocar em foco o princípio da monogamia, que não haja a infidelidade, que não haja a descaracterização desse princípio tão importante estabelecido por Deus. Que a sua família seja pautada pelo princípio da correspondência, que haja a preocupação de cada membro em atender às necessidades do outro, atender às expectativas do outro, de corresponder em todos os sentidos aquilo que tem a ver com o propósito da família aqui no mundo. Que a sua família possa valorizar o princípio da heterossexualidade e entender que a homossexualidade está fora da vontade de Deus. Que a sua família possa entender que o princípio da permanência é indiscutível e que precisa ser praticado, e que você faça o que for possível para que o seu casamento seja duradouro. E que a mão de Deus esteja no controle da sua vida e no controle da sua família, e que com a graça de Deus e com a obediência de cada um, na busca de atender àquilo que foi estabelecido por Deus como padrão, possamos ter famílias equilibradas, famílias que estejam enquadradas naquilo que é o desejo de Deus para as famílias aqui no mundo. Quero então encerrar esta palavra orando por você, orando por sua família e pedindo para que o Senhor derrame a sua bênção sobre todos nós. Ó Deus, dá-nos a compreensão clara a respeito dos propósitos do Senhor para a família. Ajuda-nos a entender que a família é criação do Senhor e que tu tens interesse em usá-la como instrumento para abençoar este mundo que tu criaste. Que tu ajudes as famílias a buscarem no Senhor a orientação adequada para que possam viver aqui no mundo cumprindo os teus propósitos. Que tu dês às famílias a oportunidade de superar crises. Que tu abençoes os casais, que tu ajudes os casais a experimentarem o amor do Senhor e o amor de um para com os outros, e que na base desse amor possam vivenciar todas as dificuldades e vencer cada batalha. Que tu abençoes os filhos, que tu abençoes os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, que tu abençoes cada um daqueles que estão nos acompanhando agora, ajudando-os a encontrar na sua família a referência e o apoio que precisam para continuar a sua jornada. Faze das famílias da tua igreja, famílias que se enquadrem no padrão estabelecido por ti,
e que nós possamos ajudar outras famílias a encontrarem no Senhor a razão para a sua existência. Obrigado por existirmos como família. Obrigado por teu sustento. Obrigado por tudo o que o Senhor tem nos concedido a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar
Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus dê a você uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, e que você volte a nos sintonizar na próxima quarta-feira, às 20 horas, quando estaremos aqui para mais um culto, e no próximo domingo, às 10 horas, a escola dominical, e de novo, às 19 horas, o culto com pregação, e vamos falar mais uma vez no próximo domingo a respeito da família. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.